Mas agora, o nosso assunto é assistência social. Uberlândia sediou na última quinta-feira um encontro encabeçado pelo Ministério da Assistência Social do Governo Federal, aqui na cidade, reunindo técnicos e profissionais que trabalham com assistência social, principalmente e sobretudo no âmbito da administração pública, para discutir, entre outras coisas, as políticas públicas em assistência social e também a aplicação dos recursos públicos. Quem esteve aqui em Uberlândia e está agora aqui no estúdio do Política Cruzada para conversar com a gente é Karine Feitosa, né, Karine? Bom dia para você, muito obrigado pela sua presença. A Karine, gente, ela é gerente de projetos do Fundo Nacional de Assistência Social do Governo e veio aqui participar desse evento e também passou o estúdio do Política Cruzada para bater um papinho conosco sobre tudo isso. Karine, um evento importante também, porque eu acho que tudo começa com a capacitação dos profissionais que lidam com isso todos os dias, para que os recursos públicos sejam melhor aplicados e cheguem de fato em quem precisa, que é a população, né? Com certeza, Danilo, sim. Esse programa que a gente faz é o FNAS pelo Brasil. Ele foi iniciado ano passado, né? Nós rodamos os 27 entes federados. E nós estamos retornando com a segunda edição, e aí Uberlândia hoje está sediando esse momento, mas aqui em Minas nós teremos, por conta da dimensão do estado, mais 3 outros eventos, e aí nós iniciamos aqui hoje com 4 regionais que estariam presentes, foram convidados, 71 municípios, né? E aí a gente vê, como você já bem frisou, com os técnicos, os gestores e também alguns conselheiros, né? Porque a gente entende que a participação social é importante entender desse financiamento público, né? Você diz os conselhos representativos em assistência social? Isso, na assistência social, que a gente comumente chama de CMAS, né? Que são os conselhos municipais. Os conselhos municipais. Isso. Karine, o que é, para a gente explicar aqui de forma bem assim clara para o nosso telespectador, o que é o Fundo Nacional de Assistência Social? Pronto, o Fundo Nacional de Assistência Social é aquele espaço dentro do Ministério que passa os recursos para os entes federados, né? Que nós temos dentro da política de assistência social o cofinanciamento. Então, o governo, os recursos que são passados para a proteção social básica, para a proteção social especial, para o Criança Feliz, eles são, né, passados pelo Fundo de Assistência Social. Aí esse recurso sai lá dos cofres da União, chegam, por exemplo, nos municípios, só que existem regras para que esses recursos sejam aplicados, né? Exatamente, eles passam para os estados e municípios. Estados e municípios. Exato, a gente cofinancia tanto os serviços estaduais como os municipais. E aí, nos municipais, a gente existe os nossos regramentos, né? Tem as tipificações, tem as resoluções que regram dessa utilização desse recurso. Por exemplo, quando a gente trata hoje aqui da proteção social básica, né, a gente está falando sobre o serviço PAIF, que acontece dentro dos Centros de Referência de Assistência Social, os conhecidos CRAS, né, e os serviços de convivência, que ocorrem dentro dos próprios CRAs ou nos centros de convivência e podem também ser operacionalizados pelas entidades, né, desde que sejam parceiras do ente público. Karine, o recurso que o governo federal envia para esse fim, hoje é o suficiente ou vocês ainda ouvem muitas queixas dos entes federados para que enviem mais recursos ou em condições melhores? A gente tem sim essa queixa, né, Danila? Nós estamos no processo de reconstrução do Sistema Único de Assistência Social. É sabido que no governo anterior, né, nos governos anteriores, a gente teve um desfinanciamento dessa política. Então, a gente está nesse processo, desse novo governo Lula, tentando fazer, né, essa reconstrução. Muito já foi caminhado, inclusive o nosso secretário, André Quitão, ele capitaneia muito essa luta, né, tanto na questão orçamentária, como de tratar com os entes para entender a questão local. Por quê? Porque, por vezes, né, os governos locais também não têm esse entendimento ou não dão a devida importância que a política de assistência social tem. E aí os entes têm sim, né, a gente hoje não está passando 100% do que é o nosso cofinanciamento, mas ainda assim,
diante desse não repasse completo, a gente encontra muitos entes, né, tanto o Estado quanto o município, com recursos parados em conta. E por isso que a gente está aqui hoje tentando auxiliar de forma mais personificada a cada ente, como a gente pode estar executando esse recurso que é tão necessário para a população, né? É verdade, eu ia exatamente perguntar sobre isso. A gente vê em certa frequência que o recurso está na conta, por exemplo, do município, mas ele não é executado. Por que isso acontece? Qual é a dificuldade que os gestores em assistência social têm que não conseguem executar o recurso disponibilizado pela União? Pronto, Danilo, hoje a gente tem diversos relatos, né? Relatos de gestores que são recém-chegados à política de assistência e ainda estão entendendo a lógica desse cofinanciamento e a sua operacionalização, né? Nós temos relatos de que as gestões públicas municipais, às vezes, estão com dificuldade na equipe de licitação, por exemplo, que demora esse processo licitatório e esse dinheiro fica parado lá em conta. Nós temos relatos de gestores que não conseguem fazer essa execução porque não entendem o regramento, né? Nós tivemos algumas modificações de resoluções no final do ano passado, que melhora, né, a forma de execução também desses recursos, mas ainda assim os gestores estão se atentando. E tem gestor que prefere utilizar o recurso próprio, que a gente sabe que também vem pelo FPM, vem pelas arrecadações, que não são muitas, dependendo do porte do município, elas são baixíssimas, e deixa o recurso que poderia estar sendo utilizado para essa população dentro desses serviços, inclusive com alguns pagamentos, né, que oneram o recurso próprio, parado. Karine, a gente falta ainda avançar muito na política de assistência social no país? Eu acredito que sim. Muito já se foi feito, né? A gente tem hoje uma política mais ampliada, mas a proteção social, né, que é um dos nossos pilares, ela não é só da assistência social. Ela é algo que perpassa para outras políticas públicas, como a saúde, como a educação, como a própria segurança pública. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente tenta, né, eu vejo os gestores tentando solucionar questões que não são pertencentes apenas da assistência social. E para se ter essa amplitude da nossa política, tem que ter, de fato, interlocução entre as políticas públicas, para que a gente consiga alcançar, né? E a questão social, que é um dos nossos pilares também, ela é sempre mutante, né, Danilo? Hoje a gente tem um público imenso, não só os que estão dentro dos serviços de CRAS, de CREAS, a gente tem os próprios imigrantes, que também é público nosso, que a gente faz alguns acompanhamentos na especial. Então, assim, é muito, todo dia, uma mudança social, e dentro dessas mudanças, a política de assistência social trabalhando com o que nos compete. E isso a gente, aqui em Uberlândia, Karine, a gente tem observado um crescimento até muito grande de pessoas, de imigrantes mesmo, que a gente vê pelos semáforos do trânsito e pessoas ali praticando mendicância, né, pedindo esmolas nas ruas. Eu vejo que aqui a cidade, esse número aumentou bastante, eu não sei estratificar, mas eu percebo, porque eu ando pelas ruas e eu, né, percebo isso. Essa é uma realidade do país, essa mudança social, ela tem acontecido, isso se percebe em outras cidades do país? Sim, inclusive a gente tem hoje, né, a questão do ruas visíveis, que é essa população de rua mesmo, porque é uma população que requer uma atenção. Essas pessoas têm direitos que precisam ser respeitados e, às vezes, há uma criminalização dessa população e a gente tem que ter muito cuidado, porque nem todo mundo que está na rua tem acesso aos direitos para que possa sair delas, né? Essa população, às vezes, sofre. A gente está entrando agora, por exemplo, num período frio e essas populações, às vezes, não têm um abrigo adequado, não tem esse acompanhamento, não tem essas equipes que façam esse acompanhamento, parte fica muito voluntariado, né? Então, assim, são exemplos que a gente traz e muito desse aumento também, a gente tem
relatos de que veio também da própria pandemia, né, Danila? A pandemia ela cessou, mas os resultados e até mesmo os estragos que ela fez na nossa sociedade ainda, né, reverbera. Claro. A gente tem muito isso. Nós temos órfãos, nós temos famílias, né, todas que são também atendidas pela política de assistência social, que tiveram o seu cenário familiar, os seus vínculos rompidos, às vezes, a perdas de membros por conta da pandemia. Né? Isso é muito engraçado, isso que você está falando, porque realmente é uma verdade e eu acho que a sociedade toda tem que tomar cuidado com isso, não é para criminalizar todo mundo que está nas ruas, né, a população de rua, mas a gente que está ali do outro lado, né, às vezes a gente se colocado em situação que a gente não sabe como lidar. Né? Esses dias mesmo eu fui abordado na porta de um mercado aqui em Uberlândia. Era um morador de rua tal que me pedia alguma coisa para olhar o carro, uma coisa assim. Eu, por ocasião, não tinha dinheiro, não quis dar, enfim. E aí ele reagiu assim de forma muito agressiva com a minha recusa. Então, eu tive medo ali, eu estava vulnerável, saindo com sacola na mão, eu não tinha o que fazer, tinha que abrir a porta do carro para colocar as coisas dentro do carro, e aí, mas assim, eu entrei no carro, quando eu ia acelerar, ele deu um soco assim, que eu ouvi o barulho na parte de trás do meu carro. Quer dizer, como que a gente está na rua, a gente sabe como que a gente lida com uma situação como essa, porque a gente não sabe se aquela pessoa que está ali realmente é uma população em situação de vulnerabilidade que precisa de uma assistência, ou se é um criminoso, ou se vai me abordar para me assaltar, porque a gente não tem assim escrito na testa quem é essa pessoa. E aí é o que eu torno a dizer, essa questão vai para além da assistência social. É verdade. Então, assim, a gente vê aí que quando você coloca nesse viés da criminalidade, isso perpassa pela segurança pública. Então, isso tem que ser conversado conjuntamente. É verdade. Né? Enquanto assistência social, a gente não criminaliza ninguém, porque mesmo que seja, né, um egresso do sistema prisional, é público nosso. Se for um usuário de entorpecentes, é público nosso. Obviamente, aí vem o quê? A questão da saúde pública. Também. Que a saúde trabalha com isso, a segurança trabalha com isso. Mas, enquanto assistência social, o que a gente pode fazer é acolher essa demanda. Se esse usuário, né, se essa pessoa está na rua, está numa condição de vulnerabilidade, porque ela está numa condição de vulnerabilidade ou risco social, o que nós temos que ter é esse atendimento inicial. E aí, a partir daí, vai-se as outras demandas. Obviamente, a população não está habilitada ou educada ou tem um receio mesmo. Receio, a gente não sabe, né? Porque é um pré-julgamento que a gente tem. Até porque, antigamente, se tinha, né, um ou outro, e hoje o número é um volume bem maior. Então, assim, o que a gente pede, né, é que as pessoas tentem compreender esse cenário que hoje tem. Porque a gente tem, dependendo da cidade que você esteja, a gente tem um medo real, né, da segurança pública, que não é um problema que vai advindo só dos usuários da assistência social, né? Então, a segurança pública, ela perpassa por muitas outras políticas públicas que estão para além dessa do atendimento de uma população de rua ou de outro, né? O que a gente tenta é que a gente consiga compreender por dentro do que nos é permitido, entendendo também que quem não está ali naquele dia a dia, obviamente não consegue compreender, mas que a gente se abra, né, a poder entender os processos sociais que a gente está querendo ou não inserido, né? Você não é uma pessoa de vulnerabilidade de renda, nesse caso, todavia se depara com essas situações. E aí, de repente, entrar em contato com a rede de assistência para saber se essa pessoa está acolhida, se o Centro POP está funcionando, que é o Centro da População de Rua, né? Se existe casa de centro-dia, se eles conseguem ter um espaço, tudo isso é que o cidadão que não está lá, mas pode estar acompanhando. Por isso que eu te falei lá no início que é importante também a questão da participação social. Porque aí você consegue entender que aqui, por exemplo, em Uberlândia, teria uma rede da assistência social
que faz isso fluir, que você pode ligar para saber, para indicar que tem ali, que de repente alguém consiga ir lá prestar um serviço, se esse for o serviço prestado pelo município, né? Karine, na condição de especialista em assistência social, o que você poderia nos dizer, qual é a sua visão sobre a esmola? A gente deve ou não atender ao pedido de quem nos aborda nas ruas? O que tem isso? A gente mais ajuda do que, ou mais atrapalha do que ajuda? Qual é a sua visão sobre isso? Eu parto do princípio que tem que ser garantido são os direitos sociais. Né? Então, se você quiser, por exemplo, fazer um trabalho voluntário, fazer algumas doações para as entidades, super válido, né? O risco que se corre, e aí diante da sua pergunta, acredito que seja esse, porque, por exemplo, a gente tem crianças que são colocadas tá, nessas situações. E aí, o que é que essa criança tem por trás? Porque a gente, quando trabalha com a política pública, e essa política sendo da assistência social, a gente não vê só a criança que está ali lhe solicitando uma quantia de dinheiro ou tentando, numa situação de trabalho infantil, tentando vender uma bala ou alguma coisa. A gente tenta entender também o processo que está por trás da exploração dessa criança. Né? Então, assim, às vezes, isso pode estimular, mas pode ser que aquela criança naquele momento esteja com fome e você negue para ela o direito à comida. Né? Então, por isso que eu falei para você, que a gente tenta ter é que esse direito social seja garantido para que essa criança não chegue nem na rua e o cidadão não tenha essa dúvida, eu dou ou eu não dou? Porque às vezes eu fico com essa dúvida, sabe? Será que dou? Será que é pior? Enfim, a gente sempre está numa condição assim de muita incerteza, né, o cidadão. Essa é Karine Feitosa, falando aqui com a gente sobre o Fundo Nacional de Assistência Social. Ela veio de Brasília, está fazendo um trabalho aí em todas as cidades do país, praticamente, ou na maioria das cidades do país, conversando com técnicos, com gestores, com administradores de assistência social. Karine, olha, muito obrigado pela sua disposição em vir aqui ao estúdio do Política Cruzada conversar conosco. Desejo para você uma boa viagem de volta a Brasília e quando regressar aqui na cidade, volta aqui mais vezes para a gente falar sobre assistência social, tá bom? Obrigada, Danilo, pela acolhida, né, pelo interesse pela nossa política pública que nos é tão cara. E é sempre muito importante mesmo. Muito obrigado.